Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, para nos animar, para nos fortalecer, para trazer clareza no nosso entendimento. Antes de começar, quero pedir que você dê o seu joinha aí na nossa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é só clicar aí nessa expressão inscrever-se e depois acionar o sininho para que você possa receber as notificações e também compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. Também quero pedir a você, se você deseja contribuir para a divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, é só você fazer o seu depósito, a sua TED, a sua transferência para Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu vou ler 3 versículos de Hebreus, está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus 4, versículo 14 e Hebreus 10, versículo 23. Eu vou ler esses 3 versículos e depois nós vamos falar sobre a importância da confissão. Hebreus 3, 1 diz assim: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, da nossa fé. Hebreus 4,14 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o único sacerdote que penetrou os céus foi Jesus, conservemos firmes a nossa confissão. A nossa declaração, falar a mesma coisa que Deus fala na sua palavra. Hebreus 10, 23 diz: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Diga, quem Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Quer dizer, se Ele deu a sua palavra, Ele cumpre. Qual é a importância que Ele dá da confissão? A confissão que Ele dela aviva no nosso espírito, a memória, aviva no nosso espírito aquilo que nós cremos. A confissão é importante, querido, para trazer viva na nossa consciência aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós declaramos a palavra de Deus com fé, crendo no coração, e falamos com a nossa boca, confessamos com a nossa boca, nós damos instrumento, nós damos material para Deus trazer a realidade, aquilo que nós estamos falando, porque Deus vela pela sua palavra e a palavra de Deus não volta vazia. Amém, queridos? E nós precisamos declarar a palavra para avivar nossa consciência e também para estabelecer na nossa mente a declaração da derrota definitiva de Satanás e da vitória eterna de Cristo. Quando nós estamos confessando a palavra, considerando o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, nós estamos declarando a derrota definitiva de Satanás e a vitória eterna de Cristo. Por isso, querido, nós não pedimos para ser curados, porque nós já fomos curados. Lá em 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Nós já fomos sarados há 2000 anos, ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, nos substituindo, nós nos identificamos com Ele. Ele nos substituiu a raça humana. Ele carregou os nossos pecados, para que nós não precisássemos mais viver para o pecado, mas viver para a justiça. Amém? E nós não pedimos para ser justo, porque nós já somos justos, já fomos justos. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus carregou os nossos pecados, levou os nossos pecados e nos deu a justiça de Deus, ou seja, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. A nossa situação ficou resolvida com Deus em Cristo. Cristo já resolveu. Nós não pedimos, querido, a importância da confissão é para nós também avivar na nossa consciência que nós não pedimos para sermos redimidos, porque a nossa redenção é um fato absoluto, é um fato consumado. Em Colossenses 1, versículo 13 e 14, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, ou o perdão dos nossos pecados. Tudo isso, queridos, são declarações de realidades que já são fatos consumados
na dimensão do Espírito, que nós precisamos nos apropriar na dimensão em que nós estamos vivendo. Nós somos um Espírito passando por uma experiência terrena. E nós precisamos nos apropriar dessas verdades espirituais para que essas verdades se manifestem na nossa vida e nós possamos viver de uma forma diferente, viver a vida plena que Deus preparou para que nós vivêssemos. Então, para que nós possamos fazer a declaração certa e manter essa consciência clara daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós podemos em Cristo e daquilo que nós somos em Cristo, a importância vital da renovação da mente, querido. Nós precisamos renovar nossa mente com a palavra para que nós possamos falar o mesmo que Deus fala, pensar como Deus fala, Deus pensa, amém? Quer dizer, agir como Deus age. Por isso a importância da renovação da mente, porque quando nós olhamos para Deus Pai, na mente de Deus, nós estamos perfeitamente curados, nós estamos perfeitamente livres do pecado. Deus, ele se lembra, querido, quando ele colocou sobre Jesus as nossas doenças e os nossos pecados, e Jesus os carregou e os aniquilou, conforme o próprio Deus, por boca do profeta Isaías, havia profetizado em Isaías capítulo 53. Então, na mente de Deus, querido, nós estamos curados, nós estamos livres do pecado, nós estamos perdoados, redimidos. Nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos ter o mesmo pensamento que o nosso Pai, a mesma visão do nosso Pai, a mesma percepção que o nosso Pai. Olha, na mente de Cristo, querido, nós estamos perfeitamente curados, porque Jesus, ele pode se lembrar de quando ele foi feito pecado com os nossos pecados, de quando ele foi feito doente com as nossas doenças. Jesus se lembra, querido, quando aniquilou o nosso pecado e nossas doenças ali na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 27 e 28, diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém? Jesus se lembra, querido, que ele esteve ali no nosso lugar naquela cruz, levou os nossos pecados, levou as nossas doenças, sabe, trouxe para nós a realidade da redenção, da justiça de Deus. Em Romanos 6, versículo 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Querido, Jesus já carregou os pecados, já destruiu ali na cruz do Calvário, e hoje o pecado não pode ter mais influência sobre nós, não tem, querido, porque hoje nós somos uma nova criatura, recebemos uma nova natureza, a natureza do nosso Pai, uma natureza onde o pecado não existe. Então o pecado não pode trazer efeitos, fazer efeitos sobre essa nova natureza. Por isso a doença não pode mais ser uma realidade para nós. Mas, assim como na mente do Pai, a redenção foi completa, nossos pecados estão perdoados, fomos redimidos, somos livres. Jesus se lembra quando levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, quando ele aniquilou com tudo isso e nos tornou justiça de Deus. E na mente do Espírito Santo, querido, nós estamos absolutamente livres dos pecados e das doenças, porque o Espírito Santo se lembra de quando Cristo foi feito pecado e de quando Cristo foi feito enfermo em nosso lugar. O Espírito Santo se lembra, querido, de quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e deixou para trás, querido, um inimigo completamente vencido e a humanidade completamente redimida, completamente justificada por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O pecado e as doenças foram aniquilados por Jesus quando o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos, querido. Acabou. Isso não é mais realidade para nós. A questão para nós é: nós reconhecemos a palavra de Deus como verdade absoluta para nós? Sim ou não? Isso é que nós temos que resolver dentro de nós. Ou a palavra de Deus é uma verdade absoluta para nós, ou então nada feito. Essas realidades não são para nós. Em Romanos 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos tomar a forma deste mundo, nos conformarmos com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, querido, precisamos renovar a nossa mente e preenchê-la com a palavra de Deus, crendo na palavra, falando a palavra, praticando a palavra e recebendo os benefícios da obra de Cristo em nosso favor, queridos. Se nós não renovarmos a nossa mente, a gente vai continuar repetindo, sabe, coisas que não são mais realidade para nós. Nós tornamos em vão a obra vicária de Jesus Cristo, a obra redentora do nosso Senhor e Salvador. Em Tito, capítulo 3, no versículo 5 a 7, diz:
E ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, queridos? Nós somos justificados, não foram pelas nossas obras, nós não somos justificados por obras humanas, não é nosso mérito, nós somos justificados pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, querido. O mérito é todo do Senhor, do nosso Pai e de Jesus Cristo que entregou a sua vida em nosso lugar. Não existe mérito humano nenhum naquilo. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo nos recomenda com relação a essa questão da renovação da mente e a viver essa nova realidade. Ele diz, Efésios 4, versículo 22 e 23, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós somos criados, querido, com uma nova natureza, segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém, queridos? Precisamos manter isso firme na nossa consciência, essa palavra firme na nossa consciência, crendo e confessando, para que a gente possa usufruir disso. Colossenses capítulo 3, no versículo 10, diz, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Sabe que nós somos uma nova criatura? Temos um Senhor que entregou a sua vida para nos salvar, nos redimiu, levou as nossas enfermidades, levou os nossos pecados, nos perdoou. Nós podemos viver agora como filhos, verdadeiramente como filhos de Deus. Agora, nós podemos fazer uma escolha. E essa escolha eu individualmente tenho que fazer na minha vida, você individualmente tem que fazer na sua vida. Nós vamos crer na palavra ou vamos crer nas coisas que nós ouvimos? Pela televisão, pela mídia, pelos diversos tipos de mídia que nos afeta. Nós vamos viver pela palavra, vamos crer na palavra ou vamos crer naquilo que as pessoas estão falando, sem conhecimento nenhum da realidade da palavra? Nós é que temos que fazer essa escolha, querido. E hoje em dia nós estamos vivendo um momento onde somos bombardeados com notícias todos os dias, com mentiras, com fantasias. E nós precisamos escolher, queridos. Nós vamos viver pelo que nós cremos ou nós vamos viver pelo que a mídia diz? Não, isso não é um discurso político, querido. Isso é uma realidade da palavra que nós precisamos definir isso na nossa vida. Muitas pessoas estão sofrendo nesse instante, cheias de medo, cheias de pavor, cheias de pânico, por causa que se deixaram influenciar pela mídia, pelas notícias de televisão, queridos, pelas notícias que são trazidas. Sabe-se lá qual a intenção que está por trás dessas notícias. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, querido. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário Jesus já levou as nossas enfermidades. Então somos curados. Queridos, o vírus, como eu falei ontem, o vírus é invisível, o Espírito Santo também é invisível. Agora coloque do lado um do outro e compare quem é que pode mais. A gente crê mais no poder de destruição do vírus do que no poder de cura do Espírito Santo. Como que pode uma coisa dessa, queridos? Precisamos, guardar firmes a confissão da nossa esperança, a confissão da palavra, porque quem deu a palavra, porque quem fez a promessa é fiel, Deus é fiel à sua palavra, queridos. Amém? Quero encerrar essa palavra antes do versículo que eu quero encerrar, eu quero dizer para vocês, lá em Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Querido, todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para nós em Cristo. E elas incluem cura, salvação, alegria, paz, suprimento, livramento, libertação do cativeiro de Satanás. Todas essas bênçãos já nos foram, autoridade sobre as trevas, tudo isso já foi liberado. Agora nós precisamos ter a nossa mente renovada com a palavra, ter essa clareza na nossa consciência para que a gente possa crer, confessar e praticar isso e desfrutar disso que Deus já nos deu. Quero finalizar essa live com o último versículo, que está no Salmo 119,
do versículo 89 ao 91. Eu gosto demais desse trecho do Salmo 119. Ele diz assim, Salmo 119, versículo 89 ao 91, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. Queridos, Deus já deu a palavra dele. Está estabelecido. Ninguém muda aquilo que Deus disse. Deus não muda e ninguém tem poder de mudar. E Deus diz na sua palavra que você é curado em Cristo, que eu sou curado em Cristo, que nós somos redimidos em Cristo, somos livres do cativeiro de Satanás em Cristo, que nós somos salvos em Cristo, que os nossos pecados estão perdoados em Cristo, que os nossos pecados foram levados naquela cruz em Cristo, e que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Então eu sou curado, diga eu sou curado. Amém, queridos? Fique firme com essa palavra. Creia, confesse. Isso não nos exime, querido, de tomar as medidas que estão sendo decretadas aí. Não somos rebeldes, querido. Obedecemos, mas obedecemos com a consciência correta. Eu hoje saí de máscara, porque é uma determinação, mas isso não altera para mim, querido, aquilo que eu tenho vivo na minha consciência, que eu sou curado em Cristo e que esse vírus não tem poder na minha vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Feche seus olhos, vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, que estão se dedicando, Pai, a meditar nesta palavra. Eu creio, Pai, na tua palavra fazendo efeito na vida deles, libertando de todo medo, de todo pânico, de toda depressão. Eu creio, Pai, no renovar, Pai, um frescor na mente das pessoas, trazendo alívio, trazendo refrigério. A tua palavra trazendo tudo isso na vida das pessoas que estão assistindo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda tentativa maligna contra a vida das pessoas, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, repreendo todo o espírito que intenta contra o Brasil, contra as nossas autoridades, tentando criar o caos. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todo espírito maligno que intenta trazer o caos para o Brasil. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos nulos seus efeitos, nulos seus planos, frustrados os seus planos. O Brasil é um país próspero, é um país que vai crescer, que vai surpreender o mundo com pessoas curadas, pessoas livres, um país próspero, um país que obedece a palavra, que tem consciência do senhorio de Cristo e anda debaixo desse senhorio, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo as nossas autoridades, abençoo os irmãos que estão ouvindo esta palavra, abençoo a nossa igreja Vida Plena e todas as suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite, até a próxima.